com esta nota, falar que a igreja não precisa respeitar o vosso pastor. Mas eu vou fazer uma pergunta para os irmãos: respeitar é ter medo? Eu aqui, muita gente hoje tem. Não é respeito pelo pastor, mas é medo do pastor excluí-lo da igreja, é medo do assunto que ele falar para o pastor e para o púlpito. Então, nós precisamos estar livres dessas coisas. Se algum dia, amanhã ou depois, eu venha sofrer consequência daquilo que eu estou pregando hoje, que seja a mão de Deus, que seja o caminho de Deus, mas eu não posso me negar a mostrar para vocês algo que sinceramente está dentro do meu coração mediante a palavra. Eu não posso levar as pessoas a ter medo de um ministério. As pessoas têm que sentir prazer do ministério e não ter medo do ministério. Na mensagem a respeito, parágrafo 165, é onde muitos pastores se baseiam para falar isso. Ó, irmão, se você não me respeita, respeita o meu ministério. Diz assim, ó: se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício que ele ocupa em Deus. Isso aqui é muito profundo. E eu falo a vocês, eu não estou aqui desfazendo o que o irmão Branda falou, não. Não precisa da minha assinatura embaixo para validar o que o irmão Branda está falando. Eu estou aqui gritando, como muitos, isto é verdade. Respeite o ofício de Deus que este homem tem em Deus. Está exatamente correto. Veja, respeite-o. Se um ministro vem, seu pastor, sempre respeite-o. Eu tenho ouvido congregações falarem sobre o seu pastor, falar mal do seu pastor. A pessoa fala assim: não, na frente não fala, mas lá na casa reunião fala. Aquela fala que tem lá, se tivesse liberdade com o pastor, falaria direto para ele. As pessoas não falam que pastor tem que ter cheiro de ovelha, mas tem que ter cheiro de ovelha só na hora do... Vocês estão entendendo? Tem que ter cheiro de ovelha, é para tudo. A ovelha, ou acham que a ovelha é só limpeza, é só perfume? Não, estamos tratando do natural. Ovelha tem carrapicho, ovelha defeca, ovelha urina, ovelha fede. E o pastor também a mesma coisa. Então, ter cheiro de ovelha é compartilhar de todos os seus momentos. Não é só do momento de arrancar a lã, não, de vender a lã. É compartilhar de todos os seus momentos. Eu falo para os irmãos, o meu telefone é mais fácil eu deixar ele no silencioso durante o dia do que durante a noite. Porque às vezes durante o dia a gente está numa reunião, está conversando com alguém, o telefone toca ali, depois eu retorno. Mas durante a noite ele precisa ficar no volume alto, para que, se caso alguém precisar de me ligar, eu vou escutar. Eu tenho ouvido congregações falarem sobre o seu pastor, simplesmente falam dele e o enxotam, ridicularizam-no. Como é que este pastor vai poder fazer alguma coisa por você? Ele não poderá fazê-lo. Você não poderá fazê-lo, não pode. Não digo esta igreja, mas quero dizer igrejas. Eu tenho visto que você tem de amar o seu pastor. Você deve saber que ele é um ser humano. Porém, mesmo assim, Deus tem feito o seu pastor. O Espírito Santo o tem tornado um inspetor. Então você tem que respeitá-lo naquela maneira.
E não importa o que os pastores tenham feito, se você os respeita em seu coração como servos de Deus, Deus te respeitará por fazê-lo. Agora vamos olhar aqui algumas coisas. Que dia foi que eu pedi para vocês me chamarem de pastor Efraim? Alguém pode falar? Quando aquela irmã chegou para o irmão Brano e falou assim que... Como que eu devo te chamar? O senhor lembra disso? Dessa escritura? Ela falou assim: antes de qualquer coisa eu sou o seu. Mas as pessoas estão querendo hoje o quê? Rótulo. Ao ponto de se chatearem por não ser chamado de pastor, irmão Valmir. Ao ponto, irmão Valmir, por exemplo, a nossa intimidade, irmão Valmir me chama de irmão, e eu vou zangar por isso? Quantos não me chamam de irmão? E é o que eu quero ser para vocês. É o que nós precisamos ser uns para os outros. Agora, o ponto-chave disso daqui, ó. Como respeitar um ofício de Deus no homem, um ofício que o homem ocupa em Deus, se o próprio homem não respeita o seu ofício. Se o próprio homem, irmão, não respeita o seu ofício, como diz aquele ditado, quer respeito? Como é que diz o ditado? Mostre respeito. Quer ter um ofício respeitado? Respeite o ofício. Quer ter o seu ofício de pastor respeitado? Respeite o ofício da ovelha, respeite o ofício da igreja. A igreja também é um ofício, ser ovelha também é um ofício, é um ministério. Mas não quero me aprofundar nisso, eu quero uma outra hora trazer algo sobre isso. Mas é impossível das pessoas respeitarem um ofício quando o oficial, que é a pessoa, não respeita o próprio ofício. É impossível de respeitar. Já falei outra vez aqui para vocês.